E pessoal, então agora nós vamos à nossa última parte da unidade 2, que a gente vai tratar sobre dimensão pessoal do Estado. Bem, o que acontece? Nós falamos um pouquinho sobre a jurisdição, né? A jurisdição territorial, mas a gente sabe que todo Estado soberano exerce tanto uma jurisdição territorial quanto uma jurisdição pessoal. Bem, qual que vai ser a diferença? A jurisdição pessoal vai ser aquela exercida pelo Estado sobre os seus cidadãos. Então, por exemplo, independente de um cidadão brasileiro, onde é que ele esteja, o Estado brasileiro exerce sobre ele a jurisdição pessoal. Vamos lá. Então, quais seriam as possíveis tratativas, né? As possibilidades de aplicação de jurisdição do Estado. Então, se você tem um brasileiro dentro do território brasileiro, o Estado brasileiro vai estar exercendo a sua jurisdição pessoal, porque é o seu cidadão, e a jurisdição territorial, porque está dentro do território brasileiro. No caso de um estrangeiro que esteja dentro do território brasileiro, o Estado brasileiro só vai exercer sobre ele a jurisdição territorial, porque a jurisdição pessoal é do estado dele de origem. E se for um brasileiro fora do Brasil, né, que esteja em outro país, o Brasil vai exercer apenas a jurisdição pessoal sobre ele. Então, fato é que nós temos esses dois tipos de jurisdição, a pessoal e a territorial. Nós vimos a territorial com as imunidades e agora a gente vai ver a jurisdição pessoal, ou o que nós chamamos no direito internacional público de dimensão pessoal do Estado. Bem, e o que vem a ser essa dimensão pessoal? É quando nós vamos falar sobre nacionalidade, né? A jurisdição pessoal está vinculada à nacionalidade e nacionalidade nada mais é do que um vínculo político entre o Estado e o seu cidadão. Bem, dentro do direito internacional público existem alguns princípios, algumas normas costumeiras, mas o mais importante da gente falar é que todo Estado tem a obrigação de legislar sobre a sua própria nacionalidade, certo? Ele não pode se eximir de determinar, de criar regras ou critérios para determinar a nacionalidade do seu país. Bem, e nós temos dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade pode ser originária, que é aquela que vai resultar do nascimento, e ela pode ser adquirida ou derivada, que é aquela que resulta da manifestação da vontade, quando há uma mudança, né, de nacionalidade. Você tinha uma nacionalidade por nascimento e opta por uma outra nacionalidade. Bem, a nacionalidade originária, ela pode ser utilizada ou pode ser determinada por meio de dois critérios, o ius solis e o ius sanguinis. Bem, ius sanguinis é aquela que advém do nascimento dos pais, do sangue. Então, se meu pai e minha mãe são brasileiras, eu sou brasileira. Eu tenho direito à nacionalidade originária brasileira. Mas nós temos o ius solis, que é aquela que advém do estado de nascimento, de onde a pessoa nasceu. Então, por exemplo, se eu nasci no Brasil, independe da nacionalidade dos meus pais, eu tenho direito à nacionalidade originária brasileira. Bem, antes de falar sobre a nacionalidade brasileira em si, que vocês já até viram em direito constitucional comigo, mas ela também é matéria de direito internacional público, vamos falar um pouquinho dos princípios gerais que regem a nacionalidade na ordem internacional. O primeiro princípio diz o seguinte: o Estado não pode privar-se de uma dimensão pessoal. Isso significa que o Estado é obrigado a estabelecer uma distinção entre o nacional e o estrangeiro. O segundo princípio diz o seguinte, que o Estado não poderá arbitrariamente privar o indivíduo de sua nacionalidade, nem do direito dele mudar de nacionalidade. Então, todo ser humano, todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade e tem o direito de mudar, se assim ele desejar. E o terceiro princípio é o princípio da efetividade, que é o seguinte, conceder a nacionalidade ao indivíduo não é meramente
uma formalidade. Então, o vínculo que tem que existir para que haja concessão da nacionalidade é um vínculo efetivo. Não pode ser meramente formal ou circunstancial. Tem que haver o vínculo entre o Estado e o indivíduo. Bem, além disso, nós temos duas normas costumeiras sobre a nacionalidade. A primeira é a exclusão da atribuição de nacionalidade ius solis, ou seja, aquela que advém do território, aos filhos de agentes estrangeiros que estejam no país. Então, por exemplo, se o filho do embaixador norte-americano nascer no Brasil, a ele não será dado a nacionalidade, em razão dessa norma costumeira, a nacionalidade brasileira, certo? Então, o primeiro é a exclusão da atribuição de nacionalidade ius solis para filhos de agentes estrangeiros. A segunda, todo mundo conhece, está na nossa própria Constituição, que é a proibição do banimento. Ou seja, nenhum Estado pode expulsar um nacional seu para um outro território, enfim, para um outro país. Então, essas são as duas normas costumeiras que a gente tem falando sobre a nacionalidade na ordem internacional. A exclusão da atribuição de ius solis ao agente estrangeiro e a proibição do banimento. Bem, visto isso, vamos agora, então, à nacionalidade, falar sobre a nacionalidade brasileira. Gente, todo mundo já sabe, se não sabe, devia saber, que a nossa nacionalidade está lá no artigo 12 da Constituição, né? Que fala sobre tanto a nacionalidade originária quanto a nacionalidade derivada ou adquirida. Para nós, na nossa Constituição, a nacionalidade originária, ela é apresentada como brasileiro nato, que está lá no artigo 12, inciso 1 da nossa Constituição. E nós temos 3 hipóteses de concessão, de aplicação da nacionalidade brasileira dispostas na Constituição. A primeira, que é a linha A, que é a aplicação do ius solis. Bem, o que significa isso? Será brasileiro, terá direito à nacionalidade brasileira, aquele que nasceu no território brasileiro, independente da nacionalidade dos pais. Então, é a aplicação do território mesmo. Aquela pessoa nascida no Brasil, independente de pai ou mãe estrangeiro, terá direito à nacionalidade brasileira, será brasileiro nato. Mas a própria linha A cria uma exceção, que diz respeito àquela norma costumeira que eu acabei de falar. Então, terá direito à nacionalidade brasileira aqueles nascidos no território brasileiro, exceto filho de pai ou mãe estrangeira que esteja a serviço do seu país aqui no Brasil. Então, se por acaso um embaixador, enfim, um agente estrangeiro estiver aqui no Brasil e o filho dele nascer aqui, ele não terá direito, o filho não terá direito à nacionalidade brasileira. Bem, aqui é importante falar, gente, que não precisa de ser ambos os pais estrangeiros a serviço do país. Pode ser um só, desde que o outro esteja apenas acompanhando, né? Vamos supor, é um embaixador e a mulher dele. É só o embaixador que é representante, né? É um agente estrangeiro representante do seu país. Mas ainda assim, o filho não terá. Bem, aí vocês não me perguntaram, mas eu já estou perguntando para vocês e dando a resposta. E se for um agente estrangeiro e a esposa, por exemplo, é um embaixador e a esposa brasileira? Não, aí ele terá direito à nacionalidade brasileira, tá bom? O segundo critério, a segunda hipótese, é a aplicação do ius sanguinis para o caso de agentes brasileiros no exterior. Então, é o contrário. Como nós excluímos a possibilidade de conceder a nacionalidade brasileira a um filho de um agente estrangeiro aqui no Brasil, o mesmo iria acontecer com os filhos de agentes brasileiros lá fora. Então, a própria Constituição criou, né, essa hipótese de concessão de nacionalidade brasileira por ius sanguinis, né, em razão dos pais, para filhos de brasileiros, de pai ou mãe brasileira,
ainda que nascidos no exterior, desde que o pai ou a mãe brasileira esteja a serviço do Brasil lá fora. Então, é o ius sanguinis para os filhos de agentes brasileiros que estejam a serviço do governo brasileiro lá fora. E nós temos a terceira hipótese, que é o que nós chamamos de nacionalidade potestativa, que vai ser o ius sanguinis, claro, com a manifestação da vontade. Significa que filhos de pai ou mãe brasileiras que nasçam no exterior, eles poderão, e não são, os pais não são agentes brasileiros, então, filho de pai ou mãe brasileira que nasce no exterior, ainda assim eles poderão ter a nacionalidade brasileira, desde que eles sejam registrados em repartição competente brasileira, ou seja, no consulado, ele seja registrado em repartição competente brasileira, ou venham residir no Brasil e optem a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então vamos lá, dessa linha C, dessa nacionalidade potestativa, nós temos duas situações. A primeira é quando ele nasce lá fora, filho de pai ou mãe brasileira, nasce no estrangeiro, mas é registrado em repartição brasileira competente. Ponto. Se ele foi registrado, ele já tem direito à nacionalidade brasileira. Mas se ele não foi registrado, ainda assim ele tem essa possibilidade, desde que ele venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aí ele vai ter dupla nacionalidade originária. Entendam, gente, aqui não é uma naturalização, é porque, por lei, ele tem direito à nacionalidade brasileira, ainda que depois, né? Por isso que a gente está chamando de nacionalidade potestativa. Ainda que depois. Então, neste caso, pode ser que pela lei estrangeira do país onde ele nasceu, ele tem direito, e a brasileira também. Então, nós temos casos de dupla nacionalidade. Por que isso, gente? Porque cada país tem uma legislação. É bom a gente entender isso. Então, por que nós vemos, né, e são comuns os casos de dupla, tripla nacionalidade? Porque quando você pega a conjugação da lei, né, de cada país sobre a nacionalidade, pode ser que um país adote o sanguíneos, o outro o ius solis. Então, só para vocês terem uma noção, eu nasci no Brasil, sou filha de mãe e pai brasileiro, mas a minha avó é espanhola e na Espanha é o ius sanguinis. Então, eu tenho uma dupla nacionalidade, eu tenho direito a duas nacionalidades. A que decorre do sangue, né, dos meus antecessores. Então, minha mãe é espanhola também, eu sou espanhola também, mas tenho direito à brasileira também por ter nascido no Brasil. Então, quando você conjuga essas legislações sobre nacionalidade, você pode ter casos onde a pessoa tenha dupla, tripla, quádrupla nacionalidade, tá bom? Bem, então essas são as três hipóteses de nacionalidade originária, que é o brasileiro nato, que estão na nossa Constituição. Depois disso, nós temos a nacionalidade adquirida ou nacionalidade derivada, que está lá no artigo 12, inciso 2 da Constituição, que é o que nós chamamos de brasileiro naturalizado. Então, toda vez que a gente pega e vê o brasileiro naturalizado, significa que ele adquiriu uma nacionalidade. Ele adquiriu a nacionalidade brasileira em razão de uma manifestação da vontade, certo? E aí nós temos duas hipóteses. A primeira vai contemplar os estrangeiros de origem de país de língua portuguesa que estejam no Brasil. Então, a primeira naturalização, ela é restrita aos estrangeiros cuja origem seja um país de língua portuguesa. Então, esses estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa que residam no Brasil por um ano ininterrupto e possuam idoneidade moral, eles podem requerer a naturalização. Então, na verdade, nós temos
4 requisitos. Primeiro, ser um estrangeiro de origem de país de língua portuguesa. Depois, residir ininterruptamente por 1 ano no Brasil. Terceiro, ter idoneidade moral. Quarto, requerer. Ele tem que requerer, não é automático. Nenhuma naturalização é automática. Bem, juntados os 4 requisitos, o governo brasileiro poderá, é ato discricionário do governo brasileiro, ele pode conceder a naturalização, tá, gente? Ele não é obrigado, mesmo juntados os requisitos, né, elencados na nossa Constituição, o governo brasileiro, neste caso, não está obrigado a conceder. Então, não é direito adquirido, não é um direito subjetivo do estrangeiro nessa primeira hipótese. Então, ele pode requerer e o Estado brasileiro pode conceder ou não a naturalização. Mas nós temos também uma segunda modalidade, que são que servem para os estrangeiros de qualquer nacionalidade. É o que nós chamamos de naturalização extraordinária, que está lá na linha B do inciso 2. Bem, como é que funciona isso? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, desde que residam por 15 anos ininterruptos no país e sem qualquer condenação criminal, poderão requerer a sua naturalização. Então, vamos lá. Quais são os requisitos? Primeiro, estrangeiro, óbvio, de qualquer nacionalidade, aí não interessa mais. Segundo, residir por 15 anos ininterruptamente no Brasil. Bem, essa residência por 15 anos, gente, não significa que eles não podem sair do país. É só a residência. Eles podem sair, passear, voltar, enfim. Mas eles têm que residir por 15 anos ininterruptos. E não ter condenação criminal. Terceiro requisito. Quarto, requerer, como eu falei, nenhuma naturalização é automática. Uma vez juntados esses 4 requisitos, eles terão direito à nacionalidade brasileira, à naturalização brasileira? Sim. Neste caso, prestem atenção, gente, é diferente da primeira hipótese. Neste caso, é um direito subjetivo do estrangeiro. Juntados os requisitos, eles passam a ter esse direito subjetivo. Não é ato discricionário do Estado. Essa é a grande diferença. Na primeira hipótese, pode se conceder ou não, mesmo tendo todos os requisitos, e nessa, não. É um direito subjetivo do estrangeiro que cumpriu todos esses requisitos, não sendo, então, portanto, ato discricionário. Bem, quem concede a naturalização, o ato final de concessão da naturalização é o presidente da República, tá? É claro que é por meio do Ministério das Relações Exteriores, enfim, mas é sempre um ato do Poder Executivo. Bem, aqui cabe algumas observações com relação ao brasileiro naturalizado. A primeira é o seguinte, gente. Uma vez naturalizado, o estrangeiro possui todos os direitos que são concedidos a um cidadão brasileiro, um brasileiro nato. Não é possível criar distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, salvo as distinções já previstas na própria Constituição. Então, sim, nós temos algumas distinções, tá? Mas essas distinções estão presentes na nossa Constituição e não pode ser criada nenhuma outra distinção. Vamos falar quais são? Primeiro é a questão da extradição. Não se extradita brasileiro nato. Quer dizer que pode se extraditar brasileiro naturalizado? Sim, pode se extraditar brasileiro naturalizado. E a segunda distinção são os cargos que são exclusivos aos brasileiros natos. Nós sabemos que existem cargos, estão lá no próprio artigo 12, que são exclusivos aos brasileiros natos. É um rol de cargos que é facílimo de guardar pelo seguinte. A primeira restrição são os cargos que chegam à presidência da República, né? Então, só pode governar o nosso país um brasileiro nato. Então, quais seriam esses cargos? Primeiro, lógico, o presidente e o vice-presidente, porque
Na falta do presidente, você tem ele exercendo a função. Bem, e se não tiver o presidente nem o vice-presidente? Aí nós vamos ter o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Então, esses são todos os cargos sucessórios que dão sucessão dentro do governo, né, para chegar à presidência. Então, todos eles são exercidos apenas por brasileiros natos. Isso significa que só pode exercer o cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do STF brasileiros natos, porque são todos cargos que levam ao chefe de governo, certo? Além disso, membros de carreira diplomática. Gente, isso faz todo sentido. Como que você tem um brasileiro naturalizado representando o seu país? Imagina se ele vai realmente defender os interesses do Brasil, se for em algum conflito, né? Se tiver um conflito de interesse com o seu país de origem. Então, é exclusivo para brasileiro nato a carreira diplomática. A terceira hipótese, né? Não é a terceira, porque eu acho que eu já falei um tantão aí, já até perdi. Mas, enfim, mais um cargo, que é oficial das Forças Armadas. Então, é exclusivo a brasileiro nato o cargo de oficial das Forças Armadas, porque diz respeito à defesa do país, né? Então, a gente precisa do brasileiro nato. E ainda, no que diz respeito à defesa do país, existe mais um cargo que é exclusivo para brasileiro nato, que é o ministro do Estado de Defesa. Então, resumindo, né, esse rol de cargos taxativos para o brasileiro nato, nós podemos resumir em três situações. A primeira são os cargos que levam à presidência, né, a chefia de governo. Segundo, são os cargos que representam os interesses do seu país em outro país. E a terceira hipótese são os cargos que estão ligados à defesa do próprio país, que é o oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Certo, gente? Tá tranquilo até aí? Bem, passando para o próximo tópico, dentro do nosso artigo 12 mesmo, nós temos as hipóteses de perda de nacionalidade. É o nosso último tópico dentro da dimensão pessoal do Estado. Bem, o próprio artigo 12, no parágrafo 4º, inciso 1 e 2, ele trata da hipótese de perder a nacionalidade brasileira. E é aí que muitos se enganam. Não só perde a nacionalidade brasileira o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato também pode perder a nacionalidade brasileira. Tá lá na nossa Constituição. Então, quais são as duas hipóteses? A primeira é para o brasileiro naturalizado, que é a mais simples, né? Onde vai haver uma ação de cancelamento de naturalização. Bem, vamos entender isso. É feita uma ação, é uma ação judicial, né? É uma sentença judicial que cancela a naturalização de um brasileiro, ou seja, um estrangeiro que foi naturalizado brasileiro. Bem, qual que é a condição, vamos falar, quando que se cancela, né? Primeiro, sempre por uma sentença judicial, é necessário a sentença judicial, é garantido, inclusive, o direito de defesa a esse brasileiro naturalizado, mas o que pode fazer ele perder a naturalização é ele ter uma conduta nociva ao interesse nacional. Então, em hipótese de conduta nociva ao interesse nacional, percebem aí um critério super subjetivo, né? O que vai ser nocivo? O que é considerado nocivo ao interesse nacional? Então, não tem que ter crime, não tem que ter sido um crime grave, nada disso. Ele, se tiver uma conduta nociva ao interesse nacional, após uma sentença judicial, dentro dessa ação de cancelamento de naturalização, ele perde a naturalização brasileira, certo? Bem, essa do brasileiro naturalizado. Agora vamos à mais interessante, que é a do brasileiro nato. O brasileiro nato, gente, ele perde a nacionalidade brasileira a partir do momento que ele adquire uma outra nacionalidade. Quando ele se naturaliza
Então prestem atenção aí. Não é ele ter direito a uma dupla nacionalidade, é quando ele se naturaliza de outro país. Aqui é importante vocês entenderem que para perder a nacionalidade brasileira em razão de uma naturalização, essa mudança tem que ser uma conduta ativa e específica. Bem, o que isso significa? Por exemplo, eu, Cláudia, vou lá nos Estados Unidos e falo, quero me naturalizar norte-americana. Bem, e consigo a naturalização. E consigo a naturalização norte-americana. Foi uma conduta ativa e específica. Eu, Cláudia, tive que manifestar minha vontade, tive que procurar os órgãos competentes, solicitar a minha naturalização. E a minha ação foi especificamente uma naturalização. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes a naturalização ela é dada sem que haja uma conduta ativa e específica. Por exemplo, tem alguns países que a mulher, ao casar com um nacional, ela passa a ter direito à naturalização. Então, nesse caso, por exemplo, eu caso com um francês. Na França não é assim não, tá, gente? Eu tô só exemplificando. Se eu caso com um francês e aí, de acordo com a legislação francesa, a Cláudia, ao casar com um francês, passa a ter direito à naturalização. É uma conduta ativa e específica minha? Não, não é. Nasceu um direito em razão do casamento. Então, a minha conduta ativa foi casar. E aí eu passei a ter direito. Então é diferente. Por isso a importância de se perceber a conduta ativa e específica. Bem, só que dentro dessa perda da nacionalidade originária brasileira em razão da naturalização, a própria Constituição criou duas exceções. A primeira é quando há o direito a uma outra nacionalidade originária em razão de legislação exterior. Que é a hipótese que eu contei lá do direito que eu tenho à nacionalidade espanhola. Então, se a lei estrangeira, a lei de outro país, me dá dá ao cidadão brasileiro o direito de uma nacionalidade originária, uma outra nacionalidade originária, então eu não perco. Entenderam? Então são 2, 3, 4, 5 nacionalidades originárias que eu tenho direito por lei estrangeira. Aí eu não perco. E a segunda hipótese, que não se perde a nacionalidade originária brasileira, é quando há a imposição de uma naturalização por outro estado. Significa que um estado estrangeiro impõe ao cidadão brasileiro a sua naturalização para residir no país, para permanecer, trabalhar ou ter garantidos direitos civis naquele país. Então, quando um estado estrangeiro fala, olha, para você morar aqui, para você permanecer aqui no país, para você poder trabalhar, para você poder ter os seus direitos civis garantidos, você precisa se naturalizar, não há a manifestação da vontade, não há uma conduta ativa e específica, é uma imposição. E aí a gente não perde a nacionalidade originária brasileira, certo? Porque vicia, não há mais uma manifestação da vontade. Essa manifestação da vontade, ela acaba se tornando viciada, vamos falar assim, porque é uma imposição para que eu possa residir, trabalhar, ter meus direitos civis garantidos naquele país. Então, em várias hipóteses, onde você tem um brasileiro que acaba se naturalizando de outro país para poder trabalhar, para poder morar, então, esse caso, ele se naturaliza, mas ele não perde a brasileira. Visto isso, gente, a gente termina toda a unidade 2. Eu vou pedir para vocês verem todas as videoaulas, os slides, e eu vou mandar uma atividade que diz respeito a essa unidade 2, toda a unidade 2, vou mandar uma atividade na próxima aula para vocês fazerem e me enviarem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamam, eu estou à disposição, vamos tirar as dúvidas, esclarecer.
qualquer ponto que ficou, né, com dúvida ou enfim, alguma curiosidade dessa unidade 2. Um beijo para vocês, até a próxima aula.